Bem-vindo ao canal Sinopse. Mas antes de iniciar, peço que inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Imaginem estar diante de uma pessoa completamente desesperada. E, de repente, ela para de chorar, abre um sorriso assustador e tira a própria vida bem na sua frente. O pior de tudo é descobrir que aquele horror pode não ter terminado ali. Pode ter passado para você. Essa é a premissa de Sorria, título exibido no Brasil para o filme Smile, lançado em 2022. Dirigido por Parker Finn, o longa traz no elenco Sosie Bacon, Jessie T. Usher, Kyle Gallner, Robin Weigert e Caitlin Stasey. Um filme que mistura terror psicológico, tensão constante e um medo que cresce a cada minuto. Mas será que o verdadeiro monstro é realmente sobrenatural? Ou existe algo ainda mais assustador escondido dentro da mente humana? A história acompanha Rosie Cotter, uma psiquiatra acostumada a lidar diariamente com pessoas traumatizadas. Seu trabalho exige equilíbrio emocional, mas tudo muda quando uma jovem paciente chega completamente apavorada. Ela afirma estar sendo perseguida por uma entidade que assume a aparência de pessoas comuns. O detalhe mais perturbador é que, pouco antes de atacar, essas pessoas sorriem de forma completamente antinatural. Um sorriso vazio, exagerado e impossível de esquecer. Rosie tenta agir como médica. Acredita que está diante de um surto psicótico. Afinal, sua profissão exige racionalidade. Só que, poucos minutos depois, ela presencia um acontecimento tão brutal quanto inexplicável. A partir desse momento, algo parece mudar. Dias depois, Rosie começa a notar pequenos acontecimentos estranhos. Sons onde não deveria haver ninguém. Pessoas olhando fixamente para ela, expressões desconfortáveis, e aos poucos aqueles mesmos sorrisos começam a surgir em lugares improváveis. Primeiro ela tenta encontrar explicações lógicas, estresse, privação de sono, traumas antigos, mas quanto mais procura respostas, mais percebe que existe um padrão impossível de ignorar. É justamente aí que o filme começa a prender o espectador. Em vez de apostar apenas em sustos rápidos, Sorria trabalha a ansiedade. O diretor faz o público desconfiar de tudo. Qualquer personagem pode esconder algo. Qualquer silêncio pode anteceder uma cena perturbadora. E quando finalmente acontece um susto, ele costuma ser inesperado. Um dos grandes méritos do filme está justamente em brincar com nossa percepção. Em vários momentos, nem Rosie consegue distinguir o que é realidade e o que pode estar acontecendo apenas dentro de sua mente. E isso faz o espectador mergulhar completamente na experiência. Enquanto tenta manter sua rotina, Rosie percebe que seus relacionamentos começam a desmoronar. Seu noivo acredita que ela está sofrendo um colapso emocional. Os colegas de trabalho passam a desconfiar do seu comportamento. Até mesmo familiares enxergam apenas alguém perdendo o controle. É angustiante assistir a essa transformação, porque quanto mais ela tenta convencer os outros de que algo terrível está acontecendo, menos acreditam nela. Essa sensação de isolamento torna o filme ainda mais pesado emocionalmente. Mas existe algo ainda mais interessante por trás da história. Sorria não fala apenas sobre uma entidade maligna. O roteiro usa o terror como metáfora para discutir traumas, culpa, sofrimento psicológico e as marcas invisíveis que uma pessoa pode carregar durante toda a vida. É como se o medo fosse alimentado justamente pelas dores que nunca foram enfrentadas. Essa camada psicológica diferencia bastante o longa de muitos filmes de terror recentes. Outro destaque é a atuação de Sosie Bacon. Grande parte do filme depende exclusivamente de sua interpretação.
Ela consegue transmitir medo, insegurança, desespero e exaustão de forma extremamente convincente. Mesmo quando nenhuma criatura aparece em cena, seu rosto já transmite toda a tensão necessária. A fotografia também merece destaque. Os enquadramentos são estranhos de propósito. Muitas cenas deixam grandes espaços vazios na tela, fazendo o público esperar que alguma coisa apareça a qualquer instante. E, muitas vezes, nada acontece. Essa expectativa constante acaba sendo tão assustadora quanto os próprios sustos. A trilha sonora segue o mesmo caminho. Em vez de exagerar, utiliza sons desconfortáveis, ruídos metálicos e momentos de silêncio absoluto para aumentar a tensão. Tudo parece construído para deixar o espectador permanentemente desconfortável, e funcionou muito bem. Curiosamente, Sorria não era inicialmente pensado para ser um grande sucesso de bilheteria. O projeto nasceu a partir de um curta-metragem chamado Laura Hasn't Slept, também dirigido por Parker Finn. O curta chamou tanta atenção que acabou sendo transformado em um longa. Outro detalhe curioso foi a campanha de divulgação. Em vez de divulgar apenas trailers, o estúdio colocou atores sorrindo de maneira assustadora em eventos esportivos transmitidos ao vivo pela televisão. Eles simplesmente permaneciam imóveis, olhando para a câmera com aquele sorriso perturbador. A estratégia viralizou nas redes sociais e despertou enorme curiosidade. O resultado foi surpreendente. Produzido como um orçamento relativamente modesto para os padrões de Hollywood, o filme arrecadou centenas de milhões de dólares ao redor do mundo, tornando-se um dos maiores sucessos do terror em 2022. Talvez porque explore um medo muito simples. Não é o medo do escuro, nem o medo de fantasmas. É o medo de não conseguir confiar na própria mente. Quando você começa a duvidar daquilo que vê, qualquer lugar pode se transformar em uma ameaça. E talvez seja justamente por isso que Sorria continua funcionando tão bem. Mesmo depois dos créditos, algumas cenas permanecem na memória. Aquele sorriso impossível, a dúvida constante e a sensação de que, às vezes, nossos maiores monstros podem nascer justamente das feridas que tentamos esconder. Sem entregar o desfecho, vale dizer apenas uma coisa. Quando a verdade finalmente começa a aparecer, o filme leva sua proposta até as últimas consequências, deixando espaço para interpretações, debates e muitas conversas entre os fãs do gênero. Se você gosta de terror psicológico, tensão crescente e histórias que permanecem na cabeça muito tempo depois de terminar, Sorria é uma experiência que merece ser assistida. Mas cuidado! Depois desse filme, talvez você nunca mais veja um simples sorriso da mesma forma. Comente, dê seu like e inscreva-se no canal.